Governadora Fátima Bezerra, do PT, teve pedido de indiciamento na CPI Covid da Assembleia Legislativa do RN. Quem fala sobre o assunto no programa desta sexta é Pedro Lopes, controlador-geral do Estado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. A gente está aqui ao vivo no estúdio da TCM. Como você pode ver, estou sozinho no estúdio. Carol Ribeiro está de férias e nós vamos falar sobre o assunto da semana. CPI Covid na Assembleia Legislativa teve um desfecho parcial, né? E a gente vai conversar com o Pedro Lopes, que é o controlador-geral do Estado. Vem trazer aí o posicionamento do governo do Estado quanto a esta situação. Você pode participar de nosso programa através das redes sociais. Temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, o Facebook.com/Cenário Político TCM. Tem também o nosso Instagram, @CenaPolíticoTCM, e o WhatsApp 988028979. Os contatos aparecem aqui na tela e você interage conosco. Para a gente começar o programa de hoje, a gente traz a fala do presidente da CPI da Covid, o deputado estadual Kelps Lima, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa. Ele falou sobre os pedidos de indiciamentos da comissão. Acompanhe. Terminou agora a votação do relatório final da CPI da Covid no Rio Grande do Norte. Ficou claro que o Consórcio Nordeste se transformou em um agente de um projeto político nacional em que houve fraude, desvio de dinheiro público e favorecimento desse grupo político nacional, inclusive com doação do dinheiro do Nordeste, tentativa de doação para a cidade de Araraquara, em São Paulo. 2 ex-ministros do governo Dilma, Carlos Gabas e Edinho do PT. 2 governadores, Rui Costa da Bahia e Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, foram indiciados. Além do ex-chefe da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, e do secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia. Todos, junto com empresários e corretores de propina, indiciados pela perda e desvio de 50 milhões de reais do povo nordestino, que seria para comprar respiradores, e serviu para patrocinar um projeto político nacional. Essa é a fala do deputado Kelps Lima, do Solidariedade, presidente da CPI da Covid. Depois da sessão de ontem, em entrevista coletiva com a presença de secretários estaduais, o Raimundo Alves, do Gabinete Civil, Aldemir Freire, do Planejamento, do Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes, e do Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho, o governo do Estado classificou o indiciamento da governadora, o pedido de indiciamento da governadora Fátima pela CPI, como uma ação política eleitoreira. Segundo eles, o relatório só tem esse objetivo, não possui conteúdo jurídico sólido e deverá terminar em algum arquivo morto dos órgãos de controle. Eles explicaram que agora vão aguardar o envio dos documentos para os órgãos, mas acreditam que nenhum promotor ou procurador dará seguimento ao que a CPI Covid apurou. Quem vai trazer mais informações sobre este pedido de indiciamento da governadora, de servidores e de empresários é o controlador do Estado, o Pedro Lopes, que é o nosso entrevistado de hoje. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, participando virtualmente aqui do nosso cenário político de hoje. Quando a gente escuta o que disse aí o deputado Kelps, né, a gente faz uma avaliação sobre o relatório apresentado pelo Francisco, o deputado relator da comissão, que pediu o indiciamento de empresários e não pediu indiciamento de pessoas ligadas ao governo do Estado, e este outro relatório apresentado pelo presidente da comissão, que foi votado no plenário. Como é que o governo avalia estas duas posições divergentes na Assembleia Legislativa sobre esta CPI, sobre a investigação? Boa noite. Boa noite, Manúvio. Boa noite a todos que nos acompanham no cenário político. Olha só, nós ficamos totalmente indignados, né, com esse resultado.
desse relatório paralelo, né? Na verdade, o presidente virou relator, certo? E assim, na prática, eu mesmo que estava acompanhando a CPI desde os seus primeiros dias, até não me surpreendo bem muito com relação ao que aconteceu, porque lá nos seus primórdios eu já anunciava que essa CPI era politiqueira, tá? Ela não tinha nenhum objetivo de apurar irregularidades, até porque todos os contratos, especialmente aqueles executados pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, eles não tinham nenhum tipo de problema, não tinham nenhum tipo de irregularidade, mas eles, mesmo assim, os deputados da oposição insistiram, né, em criar esse factoide. E assim, e o que é que eu posso dizer primeiro, tá? Apesar do indiciamento da nossa governadora ter chamado as manchetes, primeiro ponto, o relatório não aponta nenhuma corrupção no governo do estado do Rio Grande do Norte nas compras Covid, nas compras relacionadas ao enfrentamento da Covid. Nenhum caso de corrupção, nenhum caso de desvio de recurso público, nenhum mau uso de recurso público. O relatório, ele isenta o governo do estado do Rio Grande do Norte e dá uma chancela de legalidade, de regularidade no uso dos recursos públicos. Isso, na verdade, já foi a grande frustração da oposição. Na hora que ela encaminhou pela CPI, ela esperava que houvesse aí corrupções, desvios, fraudes, e isso foi uma grande frustração para a base oposicionista, né, especialmente os 3 deputados da oposição, que nada encontraram nesses 4 meses de investigação, onde constrangeram de forma grotesca, né, servidores públicos da saúde, da nossa saúde, fizeram até torturas psicológicas, tentando extrair informações que incriminalizassem o governo, e nada encontraram. Não houve nenhum depoimento que apontasse qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de desvio de recurso público, nada foi constatado nesse sentido. Então, esse relatório, primeiro ponto desse relatório, não há corrupção no governo do estado do Rio Grande do Norte, esse é o primeiro ponto. Como viram que não era possível, né, ir neste caminho, então eles desviaram, a oposição desviou o foco para poder de alguma maneira, prejudicar a imagem do governo, especialmente promover a imagem do presidente da CPI, que usou essa CPI como palanque político desde o seu primeiro dia. E aí traz aí 2 indiciamentos, né, o indiciamento da nossa governadora e o indiciamento do secretário Cipriano, de forma muito frágil, tá? Assim, porque em relação à governadora do estado, eles colocam um pedido de indiciamento em cima de fatos que não ocorreram, né? A governadora não era sequer ordenadora de despesa, ela não cometeu nenhum ato administrativo para cometer improbidade administrativa. Então, assim, olha só, eles estão querendo que haja um indiciamento por improbidade administrativa por uma pessoa que não cometeu nenhum ato administrativo. Então, isso já é o primeiro absurdo. O segundo ponto, os atos praticados pelo governo do estado em relação à contratação relacionada ao consórcio Nordeste, eles foram todos dentro da legalidade. E, inclusive, já temos um atestado nesse sentido do Ministério Público de Contas, porque nós enfrentamos essa questão no ano de 2020, no Tribunal de Contas, e o Ministério Público de Contas já se manifestou que não houve qualquer tipo de irregularidade do secretário de Saúde. Então, o que é que acontece? Os 3 deputados da oposição simplesmente rasgaram o relatório do deputado Francisco, ignoraram, por eles serem maioria, eles simplesmente apresentaram um relatório paralelo, votaram e venceram, ponto. Então, assim, a questão foi de uma politicagem rasteira que desrespeita o povo potiguar, desrespeita a Casa Legislativa, é um desrespeito com todos que trabalharam com seriedade nessa CPI. Nós, do governo do estado, respeitamos a Casa Legislativa, respeitamos a CPI, fomos a todos os depoimentos, nossos servidores
responderam a todas as perguntas. Todas as perguntas, o secretário Cipriano ficou 7 horas respondendo perguntas e eles não têm uma prova sequer contra o governo do Estado. Mas mesmo assim, como o papel em branco cabe tudo e era uma votação e eles tinham maioria, eles simplesmente tratoraram o relatório do relator e o presidente e a oposição tomou conta geral da CPI e aí aprovou esse relatório que é cheio de falhas e ele não vai prosperar e certamente ao final ele vai ser arquivado porque ele não tem qualquer procedência. A gente vai voltar a falar sobre este assunto no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo.